Metaverse. O primeiro vídeo que fiz neste canal foi sobre a terminologia de espadas. Então, acho que já está mais do que na hora de revisitar esse assunto e dar um pouco mais de detalhes. Porque aqui está a realidade sobre nomes e terminologia de espadas. Isso é muito útil para nós nos dias de hoje, e eu vou passar pelas classificações modernas. Mas, historicamente, a maioria desses nomes não tem significado e nem sempre são historicamente precisos. A maioria dessas espadas no passado teria sido chamada apenas de espada. Esta é a minha espada. E também há variação entre os idiomas, porque algumas dessas espadas eram mais comuns em países que não falavam inglês e tinham seu próprio nome para elas. Às vezes esses nomes acabam sendo usados nos termos em inglês que utilizamos, às vezes não. E isso adiciona uma camada extra de complexidade às nossas classificações modernas. Como eu disse, historicamente a maioria deles era simplesmente chamada de espada. E então eles adicionavam uma descrição para ajudar a definir um pouco mais. Essas descrições geralmente não eram classificações rígidas como usamos atualmente. Por exemplo, qual é uma das grandes variantes ou diferenças entre algumas dessas espadas? Bem, algumas são claramente de uma mão e outras são de duas mãos. E então, como eles chamariam as espadas maiores? Espada de duas mãos. Mas ao analisar espadas de duas mãos, nota-se novamente grande variação. E então, mesmo que muitos desses termos não tenham realmente um grande significado historicamente, eles são muito úteis atualmente. Se eu dissesse para alguém, você pode pegar minha espada ali? Eles vão dizer, qual delas? Tem muitas espadas aqui, por isso as classificações são úteis, porque se eu dissesse, você pode por favor pegar minha rapieira? Bem, só há uma espada aqui que se encaixa nessa classificação. Então você sabe exatamente a qual espada estou me referindo, por isso as classificações modernas são tão úteis. A questão é que a espada que identificamos como rapieira nos dias de hoje nem sempre era chamada assim historicamente. O termo rapieira às vezes designava uma espada completamente diferente, historicamente, chamada também de espada longa por ser de fato maior. E a espada que chamamos de, digamos, espada de lado era chamada de rapieira em vez disso. E então, se o objetivo de tentar definir a terminologia das espadas é a precisão histórica, você já está travando uma batalha perdida. Usamos classificações ou nomes para algumas dessas espadas que muitas vezes são imprecisos quanto ao seu real significado. As pessoas frequentemente identificam essa espada como uma espada viking, mas a questão é que não foram apenas os vikings que usaram esse tipo de espada. Naquele tempo, várias culturas usavam esse tipo de espada, mas ela ficou tão ligada aos vikings que passou a ser chamada de espada viking. Provavelmente é melhor chamá-la de espada do período viking, ou você pode simplesmente chamá-la de espada naquele idioma, o que na verdade fazemos com várias espadas, aliás, e você pode chamá-la de sverd. Sverd. Isso ajuda a defini-la de forma mais precisa, mas usamos muitos termos e muitos já aceitaram. Agora, esse é simplesmente o nome da espada, que na verdade não são tão precisos assim. Espada longa é um termo interessante porque se refere a diferentes tipos de espadas, dependendo do período e do local. Espada bastarda é outro exemplo. Historicamente, esse termo teve diferentes usos e significados. Sabe? Às vezes uma espada bastarda se referia a uma espada cuja origem não era conhecida. Nesse sentido, ela tinha uma linhagem duvidosa. É uma bastarda, ou seja, espada de origem desconhecida. Isso vale para qualquer espada sem fabricante identificado. Hoje em dia não usamos esse termo dessa forma, mas é disso que estou falando quando menciono os termos historicamente corretos. Se você realmente quiser se aprofundar nisso, nós nem pronunciamos as mesmas palavras do mesmo jeito que faziam na Idade Média. Se você ouvir o inglês antigo, parece uma língua completamente diferente, e a forma como eles pronunciavam sword era diferente. Você talvez nem reconhecesse. O que chamavam de espada de duas mãos pode ser algo diferente. E além de tudo isso, não havia padronização no período medieval, não havia facilidade de comunicação, onde as pessoas pudessem seguir uma terminologia padrão. Essas espadas tinham nomes diferentes porque as pessoas não viajavam pelo mundo todo. E com mais frequência, eles teriam usado apenas termos descritivos que acabariam pegando em sua região.
E você teria diferenças regionais. Por isso, muitas vezes, não sabemos quais modos, nomes ou termos eram usados para certas espadas em algumas regiões, nem mesmo em inglês. E as palavras que usamos agora, muitas delas, na verdade, não são precisas, não eram como eram chamadas historicamente, mas nunca vamos conseguir alcançar isso perfeitamente, porque não havia uma definição padronizada mesmo. Mas a padronização é útil nos dias de hoje pelos motivos que já descrevi, e é isso que vou explicar agora. Então, o primeiro é bem autoexplicativo, bem fácil, que é a espada curta. Refere-se a uma espada que é mais curta. Um dos problemas constantes que vão surgir é o ponto de transição entre certos tipos de espadas. Algumas espadas não têm esse problema. Na verdade, alguns desses termos são bem amplos e se aplicam a muitas espadas da categoria, enquanto outros são mais específicos, mas podem ter problemas nos pontos de transição. Por exemplo, qual é a diferença entre uma adaga e uma espada curta? Em que ponto realmente muda? Não existe uma padronização que determine isso. Frequentemente, a própria pessoa decide isso ao comparar seu tamanho com a arma. Por exemplo, algo que poderia ser considerado uma espada de guerra para mim, com base na minha altura, poderia ser, especialmente para a minha esposa, que é bem mais baixa do que eu, provavelmente por uns bons 30 centímetros. Para ela parece uma espada grande e chegaria mais ou menos a essa altura. Então, uma espada de guerra para mim pode, na verdade, ser uma espada grande em termos de como ela usaria ou como uma pessoa mais baixa usaria. Então, mesmo com essas categorias, você vai perceber que algumas delas são um pouco flexíveis e dependem do indivíduo e da altura dele. Isso aqui é uma espada curta? Bem, ela tem mais ou menos o tamanho desse punhal, mas você poderia considerar assim, ou é uma espada curta muito pequena, ou um punhal muito grande. É as duas coisas nesse sentido. É isso que acontece quando você chega nesses pontos de transição. Espadas podem se encaixar nas duas categorias. Acho que as espadas curtas não recebem reconhecimento. Elas sempre são consideradas como causando menos dano em jogos de RPG, UDA e coisas assim, mas especialmente essas duas espadas curtas, elas podem facilmente cortar tão bem quanto algumas dessas espadas de uma mão. Elas são armas cruéis e mortais. Isso é autoexplicativo. Agora vamos às espadas de uma mão. Agora, existem algumas espadas de armar relativamente curtas, embora esta aqui ainda provavelmente se encaixe melhor na categoria de espada de armar do que de espada curta. Houve confusão em relação a essa categoria de espada ao longo do tempo. Até mesmo em jogos de RPG, há alguns jogos que definem a clássica espada medieval de uma mão como uma espada longa. E em alguns casos, esse pode ter sido um nome aplicável usado para elas, especialmente se você voltar ao período romano. Os romanos realmente tinham uma espada mais longa, maior do que o gládio mais comum deles. Ela se chama spata. Em alguns casos, isso era visto como espada longa por ser maior que o padrão da época. É o seguinte, espada longa é só uma descrição, embora atualmente usemos como categoria mais restrita. Mas o termo mais comum para a espada medieval de uma mão só é espada de armar. É uma categoria mal compreendida devido à grande variação nos tipos de espadas de armar. Algumas são menos pesadas que outras e, por isso, mais ágeis. E outras espadas de armar têm mais peso e são cortadoras extremamente poderosas. Algumas têm pontas mais afiadas para estocadas eficazes, mas mantêm a base larga para cortar bem. O melhor ponto para cortar na lâmina muda devido à distribuição do peso, permitindo cortes mais potentes perto da ponta. O perfil e a distribuição desta espada fazem com que os cortes próximos à ponta dessas espadas de uma mão sejam menores, pois elas afunilam para uma ponta fina. É uma categoria de espada muito diversa, mas não inclui as de um só gume. Então, nenhuma espada medieval de um só gume está incluída nisso. Devemos abordar as espadas medievais de um só gume por último. Vamos nos ater às espadas padrão de 2 gumes, aumentando de tamanho, porque depois da espada de armar, chegamos à espada longa. A espada longa tem um pouco mais de variação nos seus tamanhos. É uma categoria um pouco mais ampla do que, por exemplo, a espada de armar. E, na verdade, ela tem subcategorias, especificamente a espada bastarda e a espada de guerra. De modo geral, toda espada bastarda e toda espada de guerra também é uma espada longa, mas nem toda espada longa é necessariamente uma espada bastarda ou de guerra. E elas aumentam de tamanho. A mais curta é a espada bastarda, no meio a espada longa, embora a bastarda também seja chamada de longa.
E então, na extremidade superior, temos a espada de guerra, mesmo que a espada de guerra também possa ser chamada de espada longa. Uma das principais características definidoras dessa categoria é que todas elas têm cabos longos o suficiente para acomodar as duas mãos. A espada bastarda, às vezes chamada de espada de mão e meia, pode ter um cabo mais curto, às vezes apenas grande o suficiente para colocar a segunda mão. Aqui está um exemplo mais evidente do que estou falando. O cabo é claramente mais longo do que o necessário para uma mão, mas está longe de ser tão longo quanto o de uma empunhadura feita exclusivamente para duas mãos. E é isso que significa o termo mão e meia. Leve o suficiente, ágil o suficiente e manobrável o suficiente para ser usada com uma mão, mas com cabo suficiente para segurá-la com as duas mãos e usá-la como uma espada feita para duas mãos. Então, a espada bastarda é realmente a espada de transição entre a de uma mão e a de duas mãos. A questão é que você ainda pode, sem dúvida, usar uma espada longa propriamente dita. Ela tem o cabo com o comprimento completo de uma espada de duas mãos, mas pode ser usada com uma mão, funcionando como arma de uma mão. Tudo bem, ela é leve o suficiente para fazer isso, mas há uma diferença distinta no comprimento dela. Agora, quando chegamos à subcategoria espada de guerra da espada longa, essa é uma espada muito mais difícil de usar com uma mão só. Mas é possível. Esta aqui, na verdade, é uma muito bem feita, com um ótimo ponto de equilíbrio, mas muito mais difícil. Aqui é onde começamos a entrar nas armas mais dedicadas ao uso com as duas mãos, não tão dedicadas quanto as maiores espadas que você pode encontrar hoje em dia. Ela era chamada espada de guerra por referência histórica à chamada grande espada de guerra. Eles a chamaram de espada de guerra, mas também poderia ser chamada de grande espada. Ela está quase na parte de transição entre a espada longa e a grande espada, e você também pode ver o porquê. Ela é chamada de espada de guerra porque foi feita para combates sérios em campos de batalha, é uma espada maior e muito mais difícil de carregar como arma lateral para autodefesa. Essa coisa se projeta bastante para trás. Ela é bem mais desajeitada que uma espada longa comum, mas em batalha, você não fica carregando a espada na cintura. Por isso, é um tipo de espada longa feita para o campo de batalha, chamada espada de guerra. Espada longa, assim como a espada de uma mão, é uma categoria muito diversa, com muita variação em termos de perfil da lâmina, peso e distribuição. O quanto ela afunila. Ela tem uma nervura em forma de diamante ou tem um sulco central? Ela tem um duplo sulco? Todas essas coisas afetam a dinâmica da espada de uma forma muito significativa. Não é correto reunir todas as espadas longas em uma categoria só e afirmar que se comportam de modo semelhante. Porque o desempenho e a dinâmica desta espada de guerra são muito diferentes do desempenho e da dinâmica desta espada bastarda. Então eu tenho uma pergunta. Devemos expandir ou dividir a categoria de espadas longas e dizer, olha, é confuso demais? Espadas bastardas não são mais espadas longas, certo? Espadas bastardas são uma categoria própria. Espada de guerra não é espada longa? É uma categoria própria. E então, o comprimento padronizado da espada longa é o S, agora a categoria padrão de espada longa. Não sei, digam o que acham se isso ajudaria a esclarecer a confusão. Mesmo que ajudasse, não sei se tenho influência para mudar a forma como as pessoas usam esse termo. E agora chegamos à espada grande, e é com a espada grande que realmente chegamos lá. As espadas dedicadas de duas mãos, onde é um tipo de espada que é quase impossível de usar de forma funcional. Com uma mão, você até pode segurá-las, dar alguns golpes, mas na verdade, essas não são espadas funcionais para uma mão só. Elas são verdadeiras espadas de duas mãos, dedicadas e sem concessões. A questão é que, no entanto, as espadas longas aqui são claramente espadas de duas mãos, com empunhadura longa e tudo mais. Então, simplesmente chamá-las de espadas de duas mãos pode ser confuso, porque isso significa, bem, o quê? Existem muitos tipos de espadas de duas mãos. Chamando de espada grande porque é uma categoria mais restrita e específica. Então, você sabe, estamos falando das espadas grandes, aquelas bem altas, do tamanho da cabeça, de um tunita ou até maiores. Existe uma confusão na transição entre as duas. Você vai encontrar algumas espadas que podem ser consideradas espadas de guerra realmente grandes ou, ao mesmo tempo, uma espada grande de menor porte.
No entanto, eu tenho 3 regras pessoais que acho que funcionam muito bem para definir a transição entre uma espada de guerra e uma espada grande. E as 3 regras são estas. Você consegue sacar a espada de uma bainha presa ao seu quadril? Só para confirmar, isso é um sim? Você consegue virar a espada de cabeça para baixo sem encostar no chão? Tipo, sim, eu consigo fazer isso. Você consegue alcançar além da ponta da espada? Talvez agarrando ou segurando alguém? Se você faz essas 3 coisas, ainda usa o que considero uma espada de guerra. Isso varia conforme a altura da pessoa, mas é assim que deve ser. Comparando essas 3 regras com a espadão propriamente dito, consigo sacá-la da bainha? Aqui, minha mão representa a bainha. Não dá. Nem chega perto. Sem chance. Ok, então é um não. Segurando ela na posição padrão. Ao abaixar, eu acerto o chão? Sim, eu consigo, e eu consigo passar além disso? Não consigo. Se você não consegue fazer nenhuma dessas 3 coisas, você está usando um espadão, e eu acho que esses 3 padrões funcionam e se aplicam muito bem. Agora, há equívocos sobre espadões. Elas não são tão pesadas ou desajeitadas quanto muitos videogames mostram, como Hitting Around e Billion No. Essas são armas ágeis. E os tratados são simplesmente brilhantes. Onde eles têm esses movimentos de transição, girando e então atacam e acertam. É simplesmente algo lindo de se ver. Então isso cobre os tipos padrão de espadas medievais, que é o estilo cruciforme de 2 gumes. Então uma espada de estilo cruciforme é o que você tem aqui. Ela tem uma guarda em cruz, está no formato de uma cruz. É isso que é uma espada cruciforme. A maioria das espadas medievais clássicas, todas elas são espadas cruciformes, mas nem todas, porque nem todas são de 2 gumes. E é interessante como algumas dessas espadas são negligenciadas hoje em dia quando se trata de espadas medievais de um só gume. Existem 2 categorias principais, e a diferença entre elas pode ser um pouco engraçada: Falchion e Messer. Na verdade, essas são categorias de espadas bastante equivalentes, e é uma distinção curiosa. Não tenho certeza de quão útil isso é, além de identificar o tipo de construção. Certo, porque elas podem ter lâminas idênticas, mas se o cabo for feito de uma forma diferente, entra em uma categoria diferente. Uma falchion é basicamente qualquer tipo de espada medieval de um só fio, com o cabo construído como o de uma espada convencional. Você pode pensar, certo, isso faz sentido. Não seria toda a espada medieval de um só fio? Bem, é aí que entra essa peculiaridade. E quando eu digo peculiaridade, não quero dizer que era algo raro. É isso. Na verdade, essa era uma espada muito comum e popular no período medieval, especialmente nas regiões germânicas no final da Idade Média. Para ser mais preciso, Messer em alemão simplesmente significa faca. E se refere a uma espada que tem a construção do cabo parecida com a de uma faca, se você olhar de perto para esta espada aqui. Ela tem uma espiga integral com talas de madeira em ambos os lados, e essas talas são fixadas ou rebitadas ao cabo, enquanto a construção convencional de espadas tem uma espiga que passa pelo meio de um cabo de madeira enrolado, conectado a um pomo. Toda espada aqui, exceto talvez algumas dessas espadas curtas, mas toda espada aqui terá uma construção convencional de espada. Na verdade, é incomum fazer uma espada como uma faca, mas elas ficaram populares no fim do período medieval nas regiões germânicas. Eu tenho um vídeo dedicado explorando as razões pelas quais essa distinção surgiu e por que ela recebeu esse nome. Agora, aliás, existe uma subcategoria de Messer para definir o uso com uma mão ou com 2 mãos. Então, Messers de uma mão às vezes são chamados de Langmessers, e Messers de 2 mãos geralmente são chamados de Kriegsmessers ou Grossmessers, que significa tanto faca de guerra quanto faca grande. Tanto os falchions quanto os messers têm uma grande variedade de perfis de lâmina, não apenas os 2 que você vê aqui. Você pode ter lâminas com pontas recortadas, pode ter lâminas com perfis mais largos, pode ter lâminas com pontas mais agudas. E você pode ter lâminas que são idênticas entre as 2 categorias, e a única diferença é a construção do cabo.
E mesmo que tenham lâminas idênticas e provavelmente perfis de peso muito parecidos, uma seria chamada de Messer e a outra seria chamada de Falcione. Existem alguns perfis de lâmina estereotipados que são mais associados a um estilo, uma categoria do que a outra, por exemplo, o perfil clássico alargado, como você vê aqui. Este é o Falcione clássico de uma mão que muita gente imagina quando você fala de um Falcione, mas elas não percebem isso. Na verdade, há vários tipos de lâminas de Falcione muito parecidas com muitas lâminas de Messer, até nas versões de uma mão, certo? Porque é errado assumir que Falcione se refere apenas a esse tipo de lâmina alargada, e esse aqui nem é totalmente fiel ao que elas realmente eram. Isso foi uma espécie de experimento de remontagem da empunhadura. Fizemos com um facão porque ele tinha um bom afilamento distal e um bom equilíbrio de peso, e é parecido o suficiente. Mas os falciones históricos reais desse tipo, quando nos referimos, por exemplo, aos que estão nos museus, o Falcione de Cluny ou o Falcione de Cognis, tem um tipo de alargamento mais acentuado na ponta. Esses são os falciones estereotipados de uma mão. E existem alguns perfis de lâmina como este aqui, e alguns mais pontiagudos que são mais associados ou mais comuns de serem encontrados em empunhaduras de espada. Portanto, eles são mais comumente encontrados como falchions, não exatamente como messers, mas mesmo havendo algumas exceções, existe muita sobreposição entre o que é um falchion e o que é um messer. A rapieira é interessante, pois na verdade não é uma espada medieval, e sim renascentista. Existe uma boa quantidade de variação nessa categoria e alcance, e um pouco de confusão porque hoje temos algumas definições rígidas, mas elas não são definições medievais ou renascentistas precisas, propriamente ditas. Mas essa é a diferença entre uma rapieira, uma espada de lado, e um espadim, não uma espada curta. Já falamos sobre a espada curta. O espadim é diferente, de acordo com as classificações modernas que usamos com mais frequência. Então, uma rapieira geralmente se refere àquela lâmina fina estereotipada, centrada no estocada, que tem uma guarda de laços. Não precisa ser tão elaborada. Às vezes, só tem um arco de proteção e anéis para os dedos. Normalmente, ainda é chamada de rapieira. Às vezes ela tem uma guarda totalmente fechada, uma guarda em taça ou algo assim. Mas o formato e a aparência ainda serão chamados de rapieira. A questão é que existem alguns tipos de espadas do período da Renascença que têm uma guarda de laços como essa, mas lâminas parecidas com as de uma espada de armar. Então imagine essa espada de armar com uma guarda de laços. Isso é o que normalmente chamamos de espada de lado ou espada de corte e estocada. Mas também existe outro tipo de categoria, ou espada, que é mantida na mesma família das espadas, que tem essas guardas mais elaboradas. E nem sempre são guardas de laços. Como eu disse, às vezes elas têm guardas em taça, em concha e similares. Mas há uma versão menor, com lâmina mais curta e às vezes nem sequer tem fio. Às vezes a seção transversal é como um tipo estranho de triângulo e elas são super leves. E elas são o que chamamos de espadins. Um espadim era geralmente a arma lateral de um cavalheiro. Eles certamente as usavam por moda, mas também eram mortais e podiam ser usadas. Você não quer ser perfurado por uma dessas espadas. E muitas das posições clássicas, como as de esgrima e tal, muito disso pode ser associado a formas marciais de espadim, enquanto as formas de rapieira podem ser mais, digamos, exageradas. Onde os movimentos rápidos e precisos, os aparos curtos e os rápidos desvios, sempre focando no estocada. Você verá isso mais associado a espadim. Esses são os tipos mais comuns de espadas europeias, a maioria delas no período medieval. É interessante que a rapieira seja geralmente incluída entre as espadas medievais, por isso eu quis abordá-las. Existem alguns elementos ainda mais específicos com espadas que não eram tão comuns, mas que acabam se encaixando em algum lugar entre esses agrupamentos. Por exemplo, existe o hanger, que é um tipo de espada europeia de um só fio, que pode ser chamada simplesmente de um tipo de falchion, mas isso já é uma subcategoria mais específica. E você vai encontrar, na verdade, vários desses tipos de espadas por aí que poderiam ser chamados simplesmente pelo termo mais amplo, tipo, é um tipo de falchion, certo? Mas é divertido entrar nessa toca do coelho e tentar encontrar todos esses termos de espadas mais obscuros.
A questão é que hoje em dia, poucas pessoas vão saber ao que você está se referindo. Vou terminar com uma categoria de espadas polêmica que as pessoas têm criticado. Critiquei por ser impreciso e não se referir a uma espada medieval. Mas, voltando ao que eu estava dizendo no começo deste vídeo, isso realmente não importa. Isso é uma espada larga. Então, muitas vezes, na mídia, na linguagem comum, muitos tipos diferentes dessas espadas serão chamados de espadas largas, especialmente se elas tiverem uma base mais larga. Esta espada de uma mão aqui tem um perfil muito mais largo, e por isso as pessoas muitas vezes dizem, bem, isso é uma espada larga. E eles usam esse termo de forma descritiva para se referir a uma espada que é mais larga. Esta espada bastarda aqui as pessoas costumam chamar de espada larga porque ela é larga, é ampla. E de modo geral as pessoas costumam usar o termo espada larga para se referir simplesmente a uma espada medieval cruciforme. Historicamente, espada larga se referia a uma espada específica, que era a espada escocesa de guarda em cesta. Mais ou menos em uso na mesma época que a rapieira. E eu deveria ter mencionado isso como parte desse grupo de espadas com guarda-mão mais elaborada, mas você pode continuar descendo na Toca do Coelho, aí você chega na Chinova ou Chinova. Existem vários tipos de espadas com guarda varrida, mas a espada larga é uma das mais comuns. Ela recebe esse nome por ser mais larga que a rapieira. Ela era chamada de broadsword, mesmo que sim fosse conhecida como broadsword, mas adivinha? Também era chamada de claymore, e a claymore é um subtipo de espada de guerra. Você entende o que quero dizer sobre entrar na Toca do Coelho? Dá para ser cada vez mais específico, e é divertido, principalmente quando se quer ser ultra específico. Mas este vídeo é mais para abordar os termos gerais, a terminologia geral que usamos nos dias de hoje. Então sim, espada larga era um termo histórico, ao que parece, que se referia a uma espada larga escocesa com guarda em cesta. Mas a linguagem evolui, e não podemos realmente mudar o fato de que tantas pessoas agora associam o termo espada larga com espadas medievais. Você pode simplesmente chamá-las de espada larga medieval, o que já é suficientemente preciso. É descritivo, é mais larga do que uma espada medieval comum. Você não está falando da espada larga histórica escocesa com guarda de cesta, já que usou o termo espada larga medieval. Isso funciona bem, desde que as pessoas entendam do que você fala, não importa como você as chama. A linguagem serve para transmitir informações e garantir que as pessoas entendam o que você diz. Se você quiser ser mais específico, é divertido conhecer alguns desses termos mais, históricos que se referem a espadas específicas do passado. É muito divertido. Um último ponto final. Os fabricantes não seguem os termos padrão mais comuns. Às vezes seguem, outras fogem completamente. Esta espada aqui, que por todos os critérios é um falchion de duas mãos, é vendida como um sabre medieval de duas mãos. Sabre é outro termo complexo, cheio de nuances. Apesar de ter surgido no período medieval em outra língua, o inglês só adotou o termo sabre após essa época. Aqui, todos os tipos de espadas medievais de um só gume com cabos construídos como espadas eram chamados de falchions, e sabre se referia a espadas de períodos posteriores, apenas para evitar confusão. Os vendedores de espadas chamavam ela de sabre medieval, e você vai ver alguns nomes estranhos. Já vi espadas que são muito maiores do que a espada bastarda padrão sendo vendidas como espada bastarda. E olha, isso realmente não importa, exceto pelo fato de que quebra um pouco da padronização que é boa para as pessoas conhecerem e usarem, porque isso torna a linguagem eficiente. Quando alguém chama uma dessas espadas pelo nome errado, dizendo que é uma espada bastarda sem mostrar foto. Eu sei em que espada estou pensando, mas as pessoas já chamaram espada bastarda de outros tipos de espada, o que confunde tudo. Mas no fim das contas, desde que a pessoa com quem você está conversando saiba do que você está falando, isso não importa tanto. Mas ainda assim eu recomendo que você use as definições padronizadas modernas, como expliquei neste vídeo. Então, muito obrigado por assistir.
Temos muito conteúdo sobre espadas aqui, abordando alguns dos grandes equívocos e mitos sobre várias espadas. Por que você não confere nosso vídeo, onde testamos uma espada longa de $200 contra uma katana muito cara? Qual você acha que sobreviveu ou se saiu melhor? Sei que há mais nuances, mas o vídeo é divertido, espero te ver lá. Until that time, farewell.